Boa noite, meus irmãos. Que privilégio estar aqui mais uma vez diante de vocês para trazer um estudo, uma palavra. Glorifico a Deus porque Ele permite que nós nos encontramos aqui para honrar e engrandecer o nome dEle. E eu não sei vocês, mas eu tenho sido muito ministrado aqui todas essas semanas, né? A gente já ouviu aqui falar sobre coragem, medo, ansiedade, e tem sido uma bênção, né? Estudar sobre isso e como isso afeta a nossa vida meio que diariamente, né? Então a gente tem que combater esses gigantes, e é para isso que nós estamos aqui nos reunindo, para que a gente tenha forças um no outro, para a gente vencer esses gigantes. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o orgulho. O pastor mesmo falou, o orgulho é algo que a gente tem que ser tratado com muita firmeza entre nós, porque o homem geralmente ele é orgulhoso. E quando o pastor colocou as mensagens, né, que seriam estudadas aqui, e o orgulho é algo que eu preciso tratar, que eu preciso trabalhar na minha vida, e é por isso que eu fiz questão também de trazer esse estudo para cá. E assim como vocês, eu dependo também de oração, porque o orgulho é algo que mexe com a gente e a gente precisa tratar o tempo todo. O texto que o pastor escolheu para a gente falar sobre isso, estudar sobre o orgulho na vida do rei Davi. E o texto é 1 Crônicas 21, do verso 1 ao 8. 1 Crônicas 21, do verso 1 ao 8, diz assim a palavra do Senhor: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Barseba até Dan, e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel, então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. E em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecia absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus, e por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Meus amigos, essa série de estudos que foi criada para a gente durante esses 2 meses, ela tem falado muito ao nosso coração e tem trazido muitos aprendizados para nós de como que, através da vida do rei Davi, nós podemos aprender hoje o que não fazer de errado, mas Davi também teve muitas qualidades. Davi foi uma pessoa muito boa, mas também foi muito ruim. Era uma pessoa que errava, que pecava, assim como todos nós. E quando eu, por exemplo, comecei a fazer um estudo sobre a vida do rei Davi, e imediatamente quando você fala do rei Davi, você já lembra de Golias, né? Porque foi a primeira guerra, a primeira luta que ele teve com um dos gigantes da sua vida. Mas estudando eu percebi que Golias foi o gigante mais fácil que ele derrubou. Golias foi o gigante mais fácil que ele venceu. Eu digo isso porque todos conhecem a história, né? Eu vou fazer uma breve introdução aqui para eu poder chegar no assunto que eu quero, tá, meus irmãos? Eu sei que o pastor já falou aqui sobre a coragem, já falou um pouco sobre isso. Só quero reforçar um pouquinho, até porque nós temos visitantes também, para depois entrar no tema que eu quero. Davi, ele não teve uma luta corporal com Golias. Se tivesse uma luta corporal, provavelmente ele perderia, já que Golias era um gigante, era muito forte, era um soldado experiente. Golias ficou durante 40 dias insultando o povo de Israel para que viessem lutar com ele, e ninguém teve coragem de enfrentar o Golias. Mas aí aparece um jovem franzino, recém-saído da adolescência, um pastor de ovelhas chamado Davi, que tem a coragem de enfrentar aquele gigante.
A Bíblia relata que ele, com uma funda ou um estilingue, ele acerta a testa de Golias, que finca a pedra na testa dele e imediatamente ele cai morto. Então Davi desembainha a espada de Golias, corta a cabeça dele e mata aquele gigante. Mas, meus irmãos, contudo, sabe-se principalmente que Davi, ele invoca o nome do Senhor Deus na batalha. Ele fala: quem é esse incircunciso que está zombando do Deus de Israel? Davi, ele foi um instrumento, mas o verdadeiro vencedor dessa batalha foi Deus. E quando eu digo que Golias foi a vitória mais fácil dos gigantes de Davi, é porque eu e você, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele luta as batalhas em nosso favor. E foi isso que Davi fez nessa batalha. O problema dos gigantes de Davi é quando ele não colocava Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque quando Deus está no controle, agindo por ele, a luta, que às vezes tem tudo para ser dura, às vezes até desleal, como seria nesse caso, um homem de 3 metros com um adolescente sem experiência, isso seria uma deslealdade total. Mas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a luta, ela tem tudo para ser mais fácil e mais vitoriosa. E Davi, que era conhecido um homem segundo o coração de Deus, como Paulo coloca lá em Atos 13, 22, e eu confesso para vocês que isso me intrigava muito. Como que um homem segundo o coração de Deus pode ser mentiroso, como ele foi com Urias, marido de Betseba, um homem adúltero, como ele foi com a própria Betseba, um homem omisso, porque quando Aminon estuprou a sua meia-irmã Tamar, ele se omitiu, ele não reagiu, não fez nada. Depois disso, Absalão matou seu irmão Aminon, e ainda Davi não foi resolver esse problema. Durou 5 anos, desde o estupro até depois que Davi foi falar com Absalão. Então percebam, meus irmãos, como que esse homem é segundo o coração de Deus, e ele trata os problemas da sua casa com tanta insignificância. O problema que ele tinha dentro de casa tinha que ser resolvido. E hoje eu quero dizer para todos vocês aqui, se vocês têm algo para resolver com seus filhos ou com sua esposa, resolvam antes que isso se torne um gigante na sua vida. Porque depois vai dar muito trabalho para você resolver. Todos sabem o decorrer da história, como foi Absalão depois, tentando matar o seu próprio pai. E esse mesmo Davi, que também era orgulhoso, como a gente vai ver nessa questão do recenseamento que ele fez em Israel. Então vejam, meus irmãos, só pontos negativos. Mas é óbvio que Davi também tinha pontos positivos. Mas aqui nós estamos estudando sobre os gigantes de Davi. É por isso que nós vamos falar sobre aonde ele errou. Tá? E, meus irmãos, Deus é tão maravilhoso que Ele nos mostra, através de vários heróis da Bíblia, nesse caso Davi, que os pecados que Davi cometeu, os erros, são os mesmos que nós cometemos aqui. Nós também podemos cometer os mesmos erros que o Davi comete. Então, nós precisamos ter um senso de entender que Davi era um ser humano como nós. Um homem que erra, que peca, mas que tem a possibilidade de se arrepender. E assim como ele imediatamente se arrependia e reconhecia quando errava, Deus é misericordioso para perdoar pecados. E a Bíblia sempre deixa claro, meus irmãos, quando ele mostra os defeitos desses heróis da fé, dos pecados, dos erros, que se não for pela graça de Deus e pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nós todos estaríamos perdidos. E hoje eu quero estudar com vocês sobre esse gigante da vida de Davi, que é o orgulho. E eu coloquei um título da mensagem que é Como Vencer o Orgulho do Seu Coração. Do seu e do meu, tá? Pensando sobre isso, meus irmãos, quais seriam os ensinamentos da vida de Davi que nos apresenta sobre ser uma pessoa orgulhosa? E o primeiro ensinamento de como vencer o orgulho do seu coração é que o orgulho ocorre quando tomamos a glória de Deus para nós. O orgulho ocorre quando tomamos a glória de Deus para nós. Olha o que diz do verso 1 ao 4. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo.
Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Batseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100, ó rei, meu senhor. Não são, porventura, todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel, e então voltou a Jerusalém. Meus irmãos, não havia problema nenhum em fazer o recenseamento. O próprio Deus havia pedido para Moisés, no livro de Números, no verso 2, para que fosse feita uma contagem dos israelitas, para que ele soubesse quantos israelitas estavam aptos a exercer o serviço militar. Mas Joabe, ele era muito próximo de Davi. Joabe era o chefe da guarda de Davi e ele conhecia muito bem o seu rei. Provavelmente, quando Joabe vem questionar Davi, como ele diz ali no verso 3, que o Senhor multiplique o povo dele por 100, ó rei meu senhor, não do seu poderio militar, e o que mais que ele poderia vir a conquistar, e o que ele também já havia conquistado. Talvez ele tenha pensado: eu sou muito bom, olha o tamanho do meu poderio militar, olha como eu sou importante, eu sou o rei mais importante das redondezas de Israel. Joabe provavelmente deve ter percebido isso. E meus queridos, quero dizer para vocês que o sentimento de orgulho, ele nasce primeiro no coração do homem. Certa vez um irmão meu aqui da igreja disse para mim que o maior inimigo dele, ele encontrava no espelho quando ele se via toda manhã. Isso é pura verdade, meus irmãos. Olha o que diz em Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O nosso coração, ele é enganoso. E ele pode fazer você pensar que se você conquistou alguma coisa na sua vida, é por seus próprios méritos. Mas não são. Os méritos são todos de Deus. Em Provérbios 16:18 diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Se vocês não entenderem nada do que eu falar aqui hoje, eu quero que vocês lembrem de uma frase. E nós vamos parafrasear aqui Provérbios 16:18, que diz assim: o orgulho precede a queda. Eu só quero que vocês gravem isso, tá? Vamos falar junto comigo? O orgulho precede a queda. Última vez. O orgulho precede a queda. Se vocês não entenderem mais nada, se vocês guardarem isso no coração de vocês, eu já vou ficar feliz, tá bom? Meus irmãos, se tem algo que é perigoso, é você se achar altivo demais. Você achar que não precisa de ninguém, você achar que não precisa de Deus. Porque o orgulho, ele cega a pessoa para as suas verdadeiras limitações. Além de passar uma imagem desagradável para outras pessoas, alimentar esse tipo de orgulho é como você viver um sentimento, um relacionamento abusivo com você mesmo. O orgulho, ele pode ser definido como uma tendência de se considerar melhor do que os outros. É o pecado de extrema vaidade que pensa e age como se você estivesse acima de tudo e de todos. No caso de Davi, ele esqueceu que Deus era o sustentador da vida dele. O orgulho leva à soberba, à arrogância, ao desejo de glória. Esse desejo de glória bloqueia a presença de Deus. Afinal, nada pode ser pior do que você querer ser igual ou superior a Deus. Deus odeia todos os pecados, mas o orgulho, ele exalta o coração das pessoas contra Deus. É quando os seres humanos, que são pecadores, desejam o prestígio e a posição de Deus e se recusam a reconhecer a dependência dele. O orgulho representa um sentimento de satisfação, uma realização ou capacidade, um excesso de autoadmiração que resulta em arrogância, soberba e altivez. E eu não sei vocês, mas quando penso em orgulho, alguém que sempre me vem à mente é Satanás. Mas alguém pensou assim? Helmut? Satanás era um anjo que, por causa do seu orgulho, da inveja, dele querer ser como Deus, ele foi expulso do céu com mais 1/3 dos anjos.
O orgulho de Satanás precedeu a queda. A palavra que eu pedi para vocês, a frase que eu pedi para vocês guardarem. Tem uma parábola também no Novo Testamento, lá em Lucas 18:10, que Jesus narra dizendo assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Cuidado, meus irmãos, com os desejos do seu coração. Não queira tirar a glória de Deus em tudo que você fizer na sua vida. O que você tem, o que Deus te proporcionou, não pense que foi por seus méritos que você alcançou. É Deus que concedeu isso para você. É Deus que concede respeito, admiração das outras pessoas, sucesso na sua vida. Tudo vem de Deus. É por isso que eu gosto muito sobre o estudo de mordomia cristã. Quando você estuda sobre mordomia cristã, você entende e aprende que Deus é o Criador de todas as coisas. Se Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o dono de todas as coisas. E que você, enquanto você estiver aqui na Terra, você é só um administrador de tudo que é dele. Porque quando você morrer, você não vai levar nada daqui. Tudo vai continuar aqui. Tá? E foi isso que aconteceu com Davi, meus irmãos. Ele estava tirando a glória de Deus e achando que era pela força dele que ele tinha conseguido todas as coisas. Mas o pecado, seja qual for, e o do orgulho não é diferente, ele traz consequências para a sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor. E o segundo ensinamento de como vencer o orgulho do seu coração é que o orgulho traz consequências do pecado. O orgulho do pecado. O orgulho traz consequências do pecado. Do verso 5 ao 7 diz assim: Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecia absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. O texto vai continuar dizendo que o vidente Gade chegou até Davi e deu 3 opções para ele, porque Deus iria punir o povo de Israel. Davi escolheu que houvesse peste em Israel. Morreram 70.000 israelitas. É a consequência do pecado. Deus perdoou Davi imediatamente porque Davi se arrependeu do seu pecado, mas o pecado ele traz consequências, que às vezes dá muito trabalho para a gente resolver. E isso serve para nós no dia de hoje também. Tá? E antes de Davi teve um outro rei em Israel. O primeiro rei foi Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, que era um homem também muito orgulhoso. Deus mandava ele fazer de uma maneira, ele ia lá fazer de outra. Deus mandava ele guerrear, matar todo mundo, não levar nada de lá, mas ele deixava alguém vivo e trazia ainda o que ele achava conveniente. Deus dizia para Saul: espere Samuel para ir à peleja. Saul não esperava nada, ia lá, lutava, guerreava. E por que Deus perdoou Davi e não perdoou Saul? Porque Deus conhece o coração das pessoas, meus irmãos. Eu sei que vai ter muitos textos ali que Saul dizia, rasgava suas vestes, dizia: meu filho Davi, eu te perdoo, não quero mais te matar. Isso parecia arrependimento? Poderia ser um remorso talvez, né? Mas arrependimento não era. Porque logo depois, seguindo o texto, já mostra que Saul novamente estava com o seu coração endurecido e novamente queria matar Davi. E o que aconteceu com Saul? Deus se afastou dele, ele perdeu o reino e a sua descendência não fez mais parte da dinastia de Israel. Eu não sei vocês, mas
arrogantes. Alguém aqui já conviveu com alguma pessoa arrogante? Eu também já. É difícil lidar, não é? Você fala, a pessoa não te ouve, ela é a dona da verdade, os seus argumentos não são válidos, e você acaba se afastando da pessoa, porque não tem como conviver com uma pessoa assim. Uma pessoa orgulhosa, ela demonstra um comportamento arrogante, mas ela pode, inclusive, esconder uma certa insegurança. Às vezes, essa arrogância pode ser uma defesa na sua insegurança. Mas o pior de tudo isso é quando a arrogância ela destrói relacionamentos. E esse relacionamento pode ser com as pessoas, mas o problema é quando esse relacionamento é com Deus. Outro exemplo, meus irmãos, os fariseus no tempo de Jesus. Eles eram orgulhosos, oravam em todas as esquinas para se parecer mais santos, mas não foram eles que reconheceram o Messias. Quem reconheceu o Messias foram as pessoas mais rejeitadas da sociedade. Os ladrões, os publicanos, tinha problema na pele lá, como que é, pastor? Os leprosos, esses aí. Os mais pobres, os pescadores, foram eles que reconheceram Cristo como Messias. E o que aconteceu com os fariseus? Não reconheceram, hoje deve estar tudo queimando no inferno. Meus irmãos, um irmão da igreja uma vez me contou um caso. Ele era de uma outra igreja, uma igreja pequena, uma igreja simples, onde os irmãos lá estavam fazendo uma linguiçada. O churrasco deles era linguiça com pão. Eu amo linguiça com pão. Para mim está ótimo, já é churrasco. Mas de repente apareceu uma picanha lá no churrasco deles. E aí o assador falou: gente, não tem como assar uma picanha, tem muita gente, não vai dar para ninguém. Aí o pastor ouviu ele falando isso e falou: não, a picanha é para mim. Eu sou ungido do Senhor, eu quero comer a picanha. Queimando o filme dos pastores, né, pastor? Nem todos são iguais, nem todos são iguais. Esse coitado não entendeu nada ainda do que Jesus falou. Porque os critérios de Jesus, eles são totalmente contrários a isso, meus irmãos. Jesus ensina que aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Jesus ensina que os humilhados serão exaltados. E o próprio Jesus ensina que ele veio para servir e não para ser servido. Jesus quebra todos os paradigmas relacionados ao orgulho e demonstra uma humildade que nunca havia sido vista. E esse é o ensinamento para nós ainda hoje. Então, meus irmãos, cuidado com a autoestima elevada. Eu não estou dizendo aqui que você não deve ter autoestima. Óbvio que tem que ter. Mas tem que ter o equilíbrio da autoestima. O que eu quero dizer é para você nunca tirar a glória de Deus, de tudo que Ele fez na tua vida, para você. Inclusive nas suas conquistas, no teu sucesso. Se você achar que isso é mérito seu, eu quero te dizer uma coisa. O orgulho precede a queda. Tem vários estudiosos dentro dos que eu estudei, que acreditam que o orgulho foi o primeiro de todos os pecados da Bíblia. John Stott, inclusive, concorda com isso quando ele escreveu dizendo o seguinte: o orgulho é mais que o primeiro dos 7 pecados mortais. Ele é a essência de todo pecado. E hoje, meus irmãos, se você é uma dessas pessoas que precisa que o seu coração seja tratado, assim como o meu precisa ser tratado, que acredita que precisa melhorar os sentimentos do seu coração. Eu não sei o que passa no coração de vocês, eu sei do meu. Mas eu sei que Jesus também sabe o que acontece no seu coração. Porque nada permanece oculto diante de Deus. Talvez seja algo que você está tentando fazer, que é de acordo com as suas forças, algo que você já acabou fazendo, e acredita que foi mérito seu e não de Deus, que permitiu que algo bom acontecesse na sua vida.
Nós precisamos, meus irmãos, hoje é de arrependimento. E precisamos reconhecer que a partir de agora, Deus tem o controle sobre tudo e sobre todas as coisas. E que se não fosse por Ele, nós não teríamos nada. Não tomemos, meus irmãos, a glória de Deus para nós, pois essa glória não é nossa. Ainda que o nosso coração, que é enganoso, e faz que pensamos que são pelos nossos méritos, pelos nossos esforços, sem Deus, todas as conquistas são em vão. E como diz o autor do livro de Eclesiastes, que adora falar essa palavra, é tudo ilusão, é tudo vaidade. Sem Deus nada tem importância. Vamos pedir perdão, meus irmãos, por causa das consequências do pecado do orgulho. Alguns estudiosos, como eu já falei, acreditam que o orgulho é o primeiro de todos os pecados. Isaías 14 registra a ruína de um rei, que não era apenas um governante terreno. Ele é a encarnação da arrogância que desafia Deus. A linguagem usada na passagem, ela se refere à rebelião e à queda do próprio Satanás. Olha o que diz Isaías 14:13. Diz assim: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. O que aconteceu? Deus julgou rápido e severamente, porque o orgulho de Satanás precedeu a queda. Meus irmãos, a consequência do pecado pode ser desastrosa na vida de qualquer um que está aqui. A gente falou aqui sobre Satanás, sobre Saul, mas a gente poderia relatar vários líderes da Bíblia que foram julgados por causa do orgulho, da soberba, mas isso serve para a nossa vida também, nos dias de hoje. Então, que nós vigiemos o tempo todo e que nós cuidamos dos desejos enganosos do nosso coração. Amém, meus irmãos? Amém. Hoje aqui nós separamos 3 perguntas para vocês. Tá as perguntas aí, irmão? Primeira pergunta é: em algum momento da sua vida, você já se sentiu orgulhoso ao ponto de tomar a glória de Deus para você? Segunda pergunta: já aconteceu de você fazer algo que não saiu da forma como esperava e que reconhece hoje que agiu com orgulho ou soberba? E a terceira: compartilhe com os irmãos da mesa se existe algum pecado que cometeu e que trouxe consequências para a sua vida. Então agora é esse momento, meus irmãos, que nós vamos nos reunir, conversar sobre isso, e aqueles que precisam de oração, na mesa mesmo, vocês vão orar, e a gente vai, a partir de hoje, eliminar o orgulho do nosso coração. Amém? Eu gostaria que você, no seu grupo, começasse a finalizar o papo. Se vocês não oraram ainda juntos, começarem a orar uns pelos outros. Como é fácil, né, a gente cair no orgulho, gente? Vamos lá, queria a tua atenção aqui para a gente começar a finalizar juntos agora.
precisa fazer uma oração em conjunto, porque todo mundo passa por esse teste, o teste do orgulho e da humildade. E isso em qualquer círculo de relacionamentos da gente, na igreja, no trabalho, na vizinhança, em casa, todo mundo passa por isso. E como é fácil a gente cair no nosso erro, na tentação de a gente achar que a gente é que tem razão, que a gente é que tem a opinião correta, que a gente é que faz do jeito certo, que está todo mundo errado e a gente com a razão. E a gente precisa de ajuda para vencer isso aí. Hoje, na hora do almoço, eu estava lavando louça para minha família. Almocei em casa, a gente estava terminando e eu estava lavando a louça. Minha esposa foi contar sobre a nota de uma filha. Você viu que ela tirou uma nota boa? Tá. Eu falei, eu vi, ela me falou. E enquanto ela estava falando um pouco sobre isso, eu interrompi e falei, escuta, o que você vai fazer com essa verdura aqui? É para jogar fora? É para lavar? O que a gente vai fazer com isso? E aí ela olhou para mim e falou assim, você sempre me interrompe no meio. E aí fiquei pensando, caramba, sempre é muita coisa. É forte. Eu fiquei enfesado. E a vontade era de começar então uma discussão. E eu tive que parar um pouquinho, continuar lavando, para não cair na tentação de dar margem para aquele orgulho. Não, eu não sou esse cara não. Mas se ela falou, é porque provavelmente eu faço isso muitas vezes. E é de um jeito tão banal, tão pequeno, mas a gente pode errar. E o pior é que a gente falha com as pessoas que gostam da gente. As pessoas de perto da gente é que acabam sendo machucadas por causa dessa imagem, a nossa autoimagem desequilibrada, quando a gente se acha demais. Então hoje a gente precisa orar e pedir, Senhor, perdoa. A gente estava na mesa discutindo, cara, como é que a gente faz para vencer isso aí? E aí vieram algumas ideias. Primeiro, reconhecer a falha. Depois, se arrepender, pedir perdão para Deus e para as pessoas que a gente prejudicou. Outra coisa que veio na mente, quem sabe isso talvez tenha ido na tua mesa, a gente precisa de ajuda de pessoas que tenham a liberdade de dizer para a gente o que está acontecendo. E talvez esse ambiente seja a mesa aqui, ó, o grupo. Eu não sei, mas eu sei que eu preciso de ajuda. E você também. Quem sabe a gente tem que fazer tudo isso. E todos os dias se voltar para Deus e dizer, Senhor, quero voltar e me arrepender de novo. Davi errou, como a gente ouviu. Mas talvez a coisa mais bonita desse coração era uma sinceridade de voltar para Deus e dizer, Senhor, eu errei mesmo. Me perdoa e me ajuda. E a gente quer terminar hoje fazendo isso. A gente precisa dessa graça, dessa misericórdia, desse perdão de Deus, para a gente poder continuar. E quem sabe, elege aí algumas pessoas que você tem confiança, para que elas possam te ajudar a baixar a bola às vezes, né? Dizerem, cara, queria conversar com você, é isso mesmo, né? E ajudar a gente a manter uma imagem equilibrada. Um cara cheio de potenciais, mas um cara imperfeito, que precisa da ajuda de Deus, que precisa de boas amizades para poder dar certo. Então a gente vai orar por isso agora, para a gente finalizar. Depois a gente vai terminar cantando a nossa canção. E como a gente ouviu aqui, um dos problemas desse orgulho é que a gente se acha Deus, cara, né? E a gente vai terminar dizendo, só Tu és Deus, Senhor. Eu só sou servo. Eu sou só um ser humano que precisa da Tua ajuda. Vamos fazer essa oração junto?
Eu acredito que tem cura que Deus vai dar para famílias, para relacionamentos. Deus vai destravar coisas nos trabalhos, no serviço, só porque hoje você está fazendo essa oração. Porque Deus age, Deus faz. Quando o nosso coração se torna humilde, Deus começa a operar. E a honra que a gente tanto luta para ganhar, Deus dá a honra quando a gente se torna humilde. Então a gente vai fazer essa oração agora e pedir socorro de Deus, ajuda de Deus. Mas olha, se cerca de pessoas que te ajudem a enxergar onde você está falhando, para você poder melhorar, tá bom? Vamos orar, gente? Você fica muito à vontade, a oração é tua agora, tá bom? Se você quiser ficar sentado, se você quiser ficar de pé, se você quiser se ajoelhar, a gente vai agora dizer: Senhor, nós não somos nada, a gente precisa do Senhor. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pela palavra que a gente recebeu nessa noite. Nós homens, nós lutamos tanto para ser honrados, respeitados. Isso é importante para a gente. A gente luta por isso no ambiente de trabalho. A gente às vezes vai além da conta dentro da nossa casa. E hoje a gente quer reconhecer o erro. A gente quer pedir perdão e colocar o Senhor no lugar que o Senhor deveria estar sempre. O Senhor é que é Deus. O Senhor é que é o Rei da nossa vida. E nós queremos deixar o trono para o Senhor. Perdoa o nosso pecado. Nos ajuda a voltar para o lugar certo. Humildes, servos do Senhor, maridos, trabalhadores, gente que representa o reino do Senhor. O Senhor é o Rei, nós somos súditos e queremos servir aos teus propósitos onde o Senhor nos coloca. Então tem misericórdia de nós, perdoa o nosso pecado, tira, Deus, o peso desse orgulho que a gente tanto carrega e traz simplicidade, humildade. E Senhor, eu quero pedir mais, quero pedir que o Senhor nos ajude a ter a coragem para pedir perdão para quem a gente ofende. E na volta para casa, talvez a gente tenha que consertar coisas. Nos ajuda, Deus, a ter a coragem de ser pequeno e deixar o Senhor crescer, para que os relacionamentos da gente possam ser transformados e o Senhor receba a glória. Senhor, eu quero te pedir algo que só o Senhor pode fazer, olhando para o coração da gente. Não só perdoa, como traz também, Senhor, a possibilidade da gente ver resultado de um pedido de perdão e da humildade de coração. Que o Senhor mesmo honre a cada servo teu no tempo certo, do teu jeito, e que a gente possa se alegrar e apontar a glória para o Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Nos ajuda a vivermos do teu jeito, para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Fica de pé no seu lugar, a gente vai terminar cantando essa canção. Segunda-feira que vem, lembra de estar junto aqui. Você pode trazer um amigo seu e a gente vai continuar a nossa série de vencer os nossos gigantes aí. Na segunda-feira que vem você pode nos ajudar lembrando de trazer o refrigerante, que pode ser útil depois ali na festa do missionário, tá bom? Vamos lá, que Deus abençoe você, que seja uma semana abençoada, linda aí, de Deus na tua vida, e a gente vai terminar louvando a Deus juntos. Deus te abençoe, boa semana. Olha assim, Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu não és um Deus
Deus, será pra sempre assim. Tu somente és Deus, eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Só o teu poder eterno, ninguém detém. Ao teu nome seja a glória, a honra e o poder. Tudo que podemos dar-te és digno de receber. Tu és Deus, pra sempre has de ser. Tu somente és Deus, eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Tu somente és Deus. Mas vocês cantam bonito demais. Deus abençoe. Deus abençoe você, a sua família.